voltei. Olha nossos livros aí, nossas intertextualidades, nossas paródias. Vou falar sobre o quê? Vamos falar mais um pouquinho, né? Sobre paródia, sobre intertextualidade na nossa aula 12.2. Vamos lá, o que é que nós temos aqui? Intertextualidade, que vocês já conhecem, já sabem, então firma bem aí. É o nome dado, a relação que é feita quando um texto é citado, outro texto que já existe. Ou seja, eu vou falar de uma situação e essa situação ela já me lembra outra, certo? Aí eu tenho o uso da minha intertextualidade. É uma interação, eles vão conversar, eles vão dialogar, que se dá entre eles. Pode ser 2, 3, você conhece o tema, havendo a intertextualidade, você vai diretamente ao ponto. Aqui nós temos, minha terra tem Coríntias, onde canta o sabiá. Olha aí. Minha terra tem palmeiras. Aí o que acontece? Na sequência, cada um tem o time que quiser. Aqui, nessa leitura, o que eu pude encontrar? 1, 2, 3. Eu tenho intertextualidade? Tenho, né, pessoal? Minha terra tem Coríntias, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, né, onde canta o sabiá. O que mais? A intertextualidade agora explícita. Vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Aqui eu posso encontrar o quê? Ela é fácil de ser identificada pelo leitor, não faz tantos rodeios, estabelece uma relação direta com o texto original, como você viu o exemplo ali. São encontrados facilmente elementos do texto-fonte. Não é necessário esforço ou dedução do leitor. E ainda temos o quê? Não exige conhecimento prévio do conteúdo. Aqui falando da explícita, tá bom? Mas nós também temos a intertextualidade implícita. E aí na implícita, você escolhe o que você vai querer marcar aí. Aqui eu tenho, é difícil de ser identificada pelo leitor, tá? É o primeiro ponto. O segundo, vai estabelecer uma relação indireta com o texto base. Não é fácil encontrar elementos do texto fonte. Percebam que sempre vem essa dificuldade, não, requer um pouco mais no implícito, tá? É necessário dedução, análise e atenção do leitor e exige conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo abordado. A alusão. Sempre alusão, eu vou lembrar de quê? Marque aí. Eu vou lembrar de referência. Faz referência a elementos de outros textos de maneira indireta ou implícita. Olha a Santa Ceia, eu conheço, e aí eu vejo dispostas de outra forma, trazendo o quê? Tecnologia, e aí levanta toda uma discussão. Paráfrase, recriação de um texto com a mesma ideia do texto fonte. Como assim? O homem da cidade não conhece a linguagem do céu. Como que eu posso fazer para não perder a ideia central? O homem da cidade, eu tenho o quê? O homem urbano. Não conhece a linguagem do céu, não conhece a linguagem celeste. Viu que não perdeu o sentido? Paródia. A paródia é a subversão de um texto original de maneira crítica ou satírica, sempre trazendo ali busca o humor, busca uma ironia. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. E aí, mais exemplos para vocês, né? Falamos aqui sobre alusão, paródia, paráfrase, intertextualidade explícita, implícita, e agora são os senhores que vão praticar, porque nós temos a nossa atividade daqui a pouco. Tchau! Voltei! Conseguiram fazer todas as questões? Sempre lembrando para vocês que nós temos 1, 2, 3, 4, e aí nós temos o nosso decolando, tá bom? Vamos para a nossa primeira questão.
Vamos fazer juntos. Questão, examine o cartoon. Né? Eu tenho aqui uma única imagem. Em caso de emergência, quebre a cara. E agora? Seria o quê? Né? Em caso de emergência, quebre, mas vamos lá. O efeito de humor que se obtém no cartoon decorre principalmente na letra A, da expressão facial do personagem. Vamos analisar o todo, tá? B, do uso de uma ferramenta fora do contexto. Então, A, B, e aí eu vou analisando. A C, da situação rotineira exposta pela imagem. E aí? D, da ambiguidade presente na expressão quebre a cara. E a letra E, do emprego de linguagem popular. Então, o que vocês aí juntos analisaram? Né? Então, examine o cartoon, você vê aqui a imagem. Em caso de emergência, quebre a cara. O efeito de humor que se obtém através da imagem, ela acontece principalmente por qual situação? O que vocês chegaram aí? Vamos ver. A, B, C, D ou E? Da ambiguidade presente na expressão quebre a cara. Então, o que é uma ambiguidade, senhores? Não é aquilo que não fica claro e me traz mais de uma possibilidade? Ela pode dizer várias coisas ao mesmo tempo. Acertaram? Muito bem. Vamos para a nossa segunda. Trabalhamos com a imagem, né? Aqui, o que eu vou lembrar de cara sem partir para o comando? Quem diz aí na sala? Mesma coisa? Intertextualidade? Não sei. Para realizar o seu desenho, Maurício de Souza baseou-se em uma obra conhecida, Rosa e Azul. A partir desse diálogo, podemos concluir que uma obra de arte, letra A, é sempre produzida a partir de outra original. E aí? Esse é sempre. Às vezes, pessoal, não, às vezes não, sempre eu preciso observar aquela palavra que mata a minha questão, tá bom? B, pode ser vítima de plágio? O que vocês acham? C, só permite recriações bem-humoradas? D, só pode ser compreendida a partir de outra? Ou a letra E, pode estimular a criação de outra obra de arte? Lembrando que eu tenho que focar no conteúdo que eu vi, né? Então, a partir desse diálogo, aí você pode voltar, não tem problema, faço a minha segunda análise e venho. A partir desse diálogo, podemos concluir que uma obra de arte, A, B, C, D ou E, vocês marcaram aí? Olha lá, pode estimular a criação de outra obra de arte. Chegaram? Conseguiram? Dúvidas? A primeira, ó, é sempre, quando eu falo é sempre, é muito forte. Ela é sempre produzida a partir de outra original. Então, você vai eliminando aquelas que já te traz ali um conflito. A nossa terceira. E vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. Olha aí, gente. Qual a minha interpretação? Tudo nos leva a uma interpretação. Olha aqui, sem ter mais nada. E vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. Eu tenho que prestar atenção na imagem colocada, no semblante, a fisionomia de quem apresenta. Nesse cartoon, o artista lança mão do recurso da intertextualidade para construir o texto. Esse recurso se constitui pela presença de informações que remetem a outros textos. O emprego desse recurso no cartoon revela uma crítica. Vamos ver. Letra A. A qualidade da informação prestada pela mídia brasileira, será que essa alternativa ela vai de encontro com a imagem apresentada? B. Aos altos níveis de violência no país veiculados pela mídia. Vamos ver as demais. A imparcialidade, letra C, a imparcialidade dos telejornais na veiculação de informações. Não sei, né? D.
ausência de critérios para a divulgação de notícias em telejornais, ou a letra E? Vamos lá, ao incentivo da mídia a atos violentos na sociedade. Eu posso voltar? E vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. Então, qual alternativa aqui? Ela vai de encontro com a imagem apresentada, né? A, B, C, D ou E? A turma aí marcou o quê? Marcaram a B? Ou não? Quem discorda e por que discorda? Vamos lá. Então, na letra B nós temos aos altos níveis de violência no país veiculados pela mídia, né? Olha aí. A nossa quarta questão. Ao estudar intertextualidade, é comum diferenciar paráfrase e paródia. Eu já sei, né, o que é uma paráfrase e o que é uma paródia. Quando eu vou utilizá-la, como eu faço para identificar? Considerando as características desses recursos, a paráfrase. Então, eu vou marcar aqui, olha. Vou fechar aqui, tá? Na letra A, mantém o sentido do texto de origem, mudando somente a forma de apresentação. E aí? Se você fez a sua anotação durante a minha explicação, vai ficar boa, né? A B, altera completamente o sentido original, buscando provocar humor. Lembra que eu falei para você? Observa aquela palavra que vai complicar a tua alternativa. Ele fala aqui, altera completamente. C, reproduz fielmente a estrutura e o conteúdo sem alterações. D, apresenta a imitação estilística com intenção neutra. Será? E a letra E, desconstrói o texto original com tom crítico. Eu fiz a minha anotação aqui sobre as paráfrases, né? E aí eu vou direto, essa daqui não tem erro. A, B, C, D ou E, falando da paráfrase. Olha lá. O que nós falamos durante a aula? Que a paráfrase ela vai manter o sentido do texto original e vai mudar, pessoal, apenas algumas palavras, alguns termos, mas não vai perder o sentido daquilo que quer ser transmitido, ok? E o nosso decolando. Como vocês estão de decolando? Estão fazendo tudo? E aí? Já conseguiram perceber essa questão do texto? Quando vem um texto, quando vem dois, pode vir também três, não tem problema, 3, 4. O importante é você começar a perceber que são essas questões, esses formatos que eu vou encontrar no meu Enem, na minha avaliação. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, normal. Quando vem o decolando para o futuro, que é você que está decolando já desde o ano, você vem decolando sempre, não é assim? Mas você vai se preparar, você está se preparando para o Enem. Se você já fez como treineiro no primeiro ano, não fez, pode fazer ainda este ano, mas ano que vem, gente, olha, já é valendo mesmo. Vamos ver o que nós temos aqui na nossa quinta questão, o nosso decolando. Olha aí, quando eu falei para vocês que vem às vezes só um fragmento, vem uma imagem. Texto 1, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ok, eu já sei que aqui eu estou falando de Canção do Exílio, Gonçalves Dias. E o texto 2, minha terra tem ruas, carros e muitos barulhos. Minha terra, né? Minha terra tem palmeiras, minha terra tem ruas. Já vamos ver o que nós teremos aqui pela frente. Considerando o fenômeno da intertextualidade, a relação construída pelo cartaz é um exemplo de quê, segundo ano? Na letra A, é um exemplo de citação, pois reproduz integralmente o texto original? Diga aí. A letra B, paráfrase. Será que é uma paráfrase? Pois mantém a estrutura do verso original, adaptando o conteúdo ao contexto urbano. E aí? Dá para dar uma paradinha aqui, né? C. É uma paródia? Pois altera o sentido do poema com a finalidade humorística. Você encontrou isso?
D, releitura neutra, porque reproduz o poema sem intenção interpretativa. E a letra E, o que traz para a gente? É uma referência vaga, pois não há semelhança linguística entre os textos. Olha, observem bem aquela alternativa que não pode ser de jeito nenhum. Nós já encontramos algumas aqui. A, B, C, D ou E. Olha lá. A letra B, ela diz o seguinte, você pode voltar. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ao lado, que é o meu texto 2, tudo é pura interpretação. O que eu tenho? Minha terra tem ruas, carros e muitos barulhos. A, B, C, D ou E, então nós marcamos ali a letra B, porque o texto ele mantém a estrutura do verso original. Então, o que aconteceu? Foi adaptando o conteúdo ao contexto urbano. Eu trouxe lá a minha canção do exílio, para quê? Para a minha realidade, certo? Muito bem, então vocês compreenderam. E aí, falarmos em clube de leitura, né? Eu convido os senhores, que na verdade já vou direto ao ponto. Começaram a leitura? Tiveram acesso já ao material? Não deixe para fazer no último momento. Por quê? Eu preciso compreender quem foi Iracema, né? Onde é que está ali? O que acontece? Há um romantismo ali? Quem já começou aí na sala? Quem já identificou Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel? Você que já começou, o que você está achando da leitura? É uma leitura mais difícil? Não, professora, é uma leitura tranquila. Hã? Lembra que vocês vão ter aquele momento da culminância, onde cada um vai trazer um pouquinho do que compreendeu, dos capítulos, e vocês vão fazer aquele grande momento de compartilhar as informações. Vamos ver aqui na tela o nosso trecho sobre a nossa Iracema, né? Então, aqui Iracema, de José de Alencar, composta de quê? 33 capítulos. Acabei de falar sobre os capítulos para vocês, né? Então, cada um vai ali trazer a sua contribuição no dia que vocês marcarem. Iracema possui grande valor estético e histórico, faz parte da trilogia escrita pelo escritor José de Alencar. O Guarani, quando nós falamos em trilogia, eu me refiro ao Guarani, o Birajara e Iracema. Essa obra, pessoal, relata a história de amor, olha aí, entre a índia Iracema e o europeu Martim Soares Moreno. O romance começa porque Martim ficou encarregado de colonizar a região, atual Ceará. Então, olha quanta informação traz pra gente aí. Foi ali que ele conheceu Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. O primeiro capítulo retrata o final da história, quando Martim e seu filho Moacir deixam as terras do Ceará. Então aqui tem uma extensa informação para a gente, que vai misturar, lembra da história da introdução, o desenvolvimento, tem a parte do clímax, em que momento você vai perceber que dá aquela pausa, que é o ponto máximo da minha leitura. Depois nós vamos comentar. E aqui nós temos a nossa mensagem para vocês, né? Quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Olha aí, então é necessário, é preciso que nós façamos a nossa leitura. Todo dia um pouquinho, tá? Um fragmento, uma revista, um texto. É a dedicação da leitura que vai me levar à minha intertextualidade. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada à turma, professores, e até o nosso próximo encontro. Tchau!